A gente propõe agora a você um espaço para que a gente possa mergulhar um pouquinho mais nesse assunto, conversando com um especialista em segurança aérea, o Lito Souza. E já começo agradecendo a gentileza, Lito, de você conversar aqui com a gente e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento diante de um momento que é tão triste, né? Então, obrigada, viu, pela entrevista. Isso, bom dia, Elisa. Muito obrigado pelo convite. Sim, muito importante sempre falar da segurança aérea. E, infelizmente, falando no momento de tragédia, né, que a gente teve 4 vítimas aí no acidente de ontem. Pois é, você é especialista, né, especializado em falar dessas questões, e são questões que sempre envolvem, não sempre, né, mas quase sempre envolve ali a perda humana, aí você tem o luto das famílias e tudo mais. Essa atmosfera, Lito, acaba levantando ainda mais os questionamentos em cima dos acidentes, né? E até um erro, todo mundo vira um pouquinho especialista em querer julgar, e principalmente a culpa. As pessoas já formam um juízo de valor projetando a culpa em cima do piloto. Então eu quero te ouvir primeiro sobre isso, desse problema que a gente tem de logo de cara já colocar a culpa em alguém que nem pode mais se defender. É verdade, isso eu acho que é uma cultura que nós temos em relação a acidentes rodoviários, principalmente, que ocorre um acidente e a pessoa imediatamente pensa assim, o culpado é quem bateu atrás, sem analisar todos os fatores que envolvem a ocorrência de um acidente. Um acidente aeronáutico ele é uma conjunção de fatores muito complexos que acontece. Então, não é à toa que, por exemplo, um acidente de automóvel ele é investigado somente pela polícia. No caso de um acidente aéreo, ele tem um órgão especializado em fazer a investigação, que no caso é o CENIPA, através dos CERIPAs pelo Brasil, e também a investigação da Polícia Civil. São duas investigações, uma para caracterizar um dolo ou alguma coisa desse tipo, ou descaracterizar, que seria da Polícia Civil, e a investigação do CENIPA, que é estritamente para prevenir que outros acidentes aconteçam no futuro. Então, o culpado não é importante para a investigação do acidente. São as consequências, né, os fatores que levaram àquele acidente. Se você descobre isso, você consegue enviar para todos os operadores instruções de melhores práticas ou mudanças de procedimentos para que aquela sequência, se ela voltasse a ocorrer, não gere um acidente. Seguimos aqui conversando com Lito Souza, que é especialista em segurança aérea. Inclusive, Lito, até a título de curiosidade, semanas atrás eu estava lendo sobre Supremo Tribunal Federal, os ministros, e aí estava lendo sobre Teori Zavascki e caí num vídeo seu no YouTube explicando o acidente aéreo, né? E trazendo ali todas as informações que embasariam esse acidente, até para fugir um pouquinho daquelas questões conspiratórias. Então, são conteúdos sempre muito instrutivos e muito interessantes, principalmente para quem nunca pilotou um avião, mas tem alguma paixão pelo assunto. Eu quero começar te ouvindo em relação a esse acidente de ontem aqui na cidade de São Paulo. O que é que você teve como um profissional da área, o que é que você teve de acesso à informação que lhe trouxe dados relevantes ou ainda é muito cedo para ter qualquer informação com assertividade? Então, com assertividade é muito cedo, com certeza. O acidente ocorreu ontem, para o público ter uma ideia, né? Demora 30 dias pelo menos para ter um relatório preliminar. Um relatório preliminar do CENIPA, ele só indica as condições factuais. O avião estava se aproximando do campo de Marte, a meteorologia estava boa, ele estava perto da perna base. Deixa eu só explicar o que é perna base. Perna base é a penúltima curva que uma aeronave faz antes de alinhar com o local onde ela vai pousar. Então ela estava muito próxima ao campo de Marte, e como eu já falei, a meteorologia estava boa. E o que a investigação vai cuidar nesse momento, eu recebi umas fotos que mostram que existem umas partes do helicóptero que estão afastadas do local principal do impacto. Então, isso pode indicar que ocorreu uma separação estrutural em voo. Então, o helicóptero teve um problema em voo que separou uma parte estrutural dele que é essencial para o controle, que levou à perda do controle em voo e ao acidente.
Acho que as pessoas viram provavelmente o vídeo da câmera de segurança, em que a velocidade em que o helicóptero está caindo é uma velocidade muito alta de impacto, o que demonstra claramente uma perda de controle em voo por falta de alguma superfície que permite que o helicóptero seja controlado. Este modelo específico, o Robinson É R-44... isso que eu ia lhe perguntar, justamente, qual é o modelo e quais são ali as características desse tipo de modelo, Lito? Então, existe esse modelo específico, o Robinson R-44, ele é um avião, ele é um helicóptero muito utilizado no Brasil. Ele é o helicóptero mais barato vendido no mercado hoje em dia, então ele é muito vendido. Ele é uma máquina boa, porém ele tem determinadas particularidades no modo de operação. E aí eu fiz uma investigação. Existe um painel, o CENIPA disponibiliza para a população em geral um site que se chama Painel CIPAER. Lá nesse site você consegue pegar estatísticas de acidentes de todos os tipos, de todos os modelos, e eu peguei os últimos 10 anos de acidentes de helicóptero no Brasil, apenas no Brasil. Então, nos últimos 10 anos ocorreram 98 acidentes entre Robinson R-44 e Robinson R-22, que são muito parecidos. Um leva 2 pessoas, outro leva 4 pessoas. 98 acidentes em 10 anos dá quase um acidente por ano, 10 acidentes por ano. Isso é uma taxa muito elevada. E lembrando, tá? Isso eu estou falando de números crus, então eu não estou separando o que é acidente por falha humana, o que é acidente por falha mecânica, certo. Mas é um número que é assustador, se não deveria ser dessa maneira. Quando a gente inclui o outro modelo do Robinson, que é o R-66, que ele já tem turbina, motor a turbina, então o número aumenta para 106 acidentes totais em 10 anos. E aí quando a gente soma todos os outros modelos de helicóptero nesses 10 anos, todos os outros modelos possuem 85 acidentes. Então, ele tem características peculiares. Inclusive, existe uma regulamentação da FAR americana que, para pilotar o Robinson como uma pessoa em comando, ou seja, um piloto somente comandando o avião, sem ter um instrutor do lado, o piloto precisa de 200 horas e tem um treinamento especial para evitar uma situação em que o rotor principal, que seriam as asas do helicóptero, aquilo que gira, que as pessoas falam que é hélice, aquilo não é hélice, aquilo são as asas do helicóptero girando. Existe uma condição em que aquela asa ela pode bater na cauda do helicóptero em determinadas situações muito específicas e separa a cauda do helicóptero, causando uma perda de controle. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas a foto que mostra esta parte da cauda separada do restante do helicóptero, tem uma distância razoavelmente grande entre a cauda e o resto do helicóptero, vai ser uma coisa que os investigadores vão ter bastante informação para recolher dessas evidências. Nossa, são detalhes fantásticos e, puxa vida, chama muito atenção. Você diz que são 98 acidentes em 10 anos com um determinado modelo de helicóptero e 106 acidentes em 10 anos com outro modelo, mas de características muito parecidas, é isso? Não, na verdade, esse 106 é a soma do Robinson, de todos os modelos Robinson. Tá, o R-22, tá. O R-44 e o R-66. Certo. E aí, no seu olhar, o que deveria ou poderia ocorrer daqui para frente? Porque se existe esse número e a gente está falando de um acidente que pode colocar em risco diretamente, né, os humanos que estão ali dentro, que tipo de análise deveria ser feita? O que deveria ser levantado no questionamento do olhar crítico mesmo para a quantidade de acidentes que ocorrem com esse modelo? Então, como eu falei desse procedimento, desse regulamento da FAR, que exige um treinamento extra, isso já é uma medida mitigadora de acidentes. Mas eu acredito que tem que se ir além, porque não é só no Brasil que acontece. Quando as pessoas investigam sobre acidentes dessa determinada marca de helicóptero, nos Estados Unidos, por exemplo, que tem muito desses helicópteros,
Existem diversas ações na justiça contra o fabricante. No entanto, o helicóptero ele foi certificado para voo. Então, ele, dentro dos limites operacionais normais, jamais vai acontecer a separação da cauda, né? O rotor principal bater no rotor, na parte onde fica o rotor de cauda. Mas acontece. Então, eu acho que tem que haver, sim, um olhar mais crítico, tem que cada vez mais restringir a operacionalidade para evitar esses acidentes, porque não tem jeito, a máquina já existe, não acontece acidente todo dia com ela, mas ela é mais sutil, né, mais crítico à operação do que outros modelos. Então tem que haver, sim, mais medidas mitigadoras para que a gente não continue perdendo vidas em acidentes com modelos. Totalmente. Com esse modelo. Totalmente. Quando a gente fala de acidente aéreo, nem se compara com a quantidade de acidentes nas ruas, né? Com o trânsito, nas estradas. Minha nossa, é gigante. Mas quando é um acidente aéreo, ele acaba chamando atenção, né? E principalmente pela quantidade de vítimas, muitas vezes envolvidas, mas que também não tem nem comparação com a quantidade de gente que morre no trânsito, né? Por exemplo, o brasileiro diariamente. Sim, eu acho que existe esse fator assim das pessoas ficarem assustadas, né, quando ocorre um acidente aéreo, porque as pessoas normalmente já têm medo de voar por natureza, e quando acontece, ainda que seja pouca, né, a ocorrência de acidentes, principalmente quando a gente pega aviação comercial regular, que é essa aviação que você compra o bilhete, vai para qualquer lugar, a gente não tem acidente há 16 anos no Brasil com essa aviação. Então a gente acaba acostumando que, nossa, isso é realmente muito seguro. No entanto, existem outras categorias da aviação que continuam tendo acidentes. E isso gera o medo na população, que ela... E o que é, como você mesmo mencionou, né, é estranho, porque acontecem muito mais acidentes de carro e a gente não normaliza quando acontece com o avião. Dá a impressão que a qualquer momento todos vão cair do céu e não é isso que acontece. Perfeito. Lito, obrigada, hein, pela gentileza. Conversamos com Lito Souza, especialista em segurança aérea. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Bom sábado. Obrigado para vocês também, Elisa, para toda a equipe aí. Obrigada.